Olá, seja bem-vindo a mais essa reunião de Conexão Bíblica. Iniciamos pedindo a Deus que o seu Santo Espírito possa nos orientar nessa conversa e que possamos aqui retirar alguma coisa de crescimento, de conhecimento de Deus. Então vamos aqui dando continuidade à questão aqui que nós estamos estudando, aquele mandamento relativo ao direito dos escravos hebreus. No último vídeo a gente falou a respeito do escravo irmão, que tinha que ser liberto, né? Está lá em Êxodo 21, de 1 a 6, e nós falamos então que essa libertação está relativa aqui para nós, o que nós temos que fazer, justamente essa purificação dos pecados, essa libertação da escravidão do pecado, que ganha aqui um sentido da transformação do cristão, né? Não é mais aquela libertação da Páscoa do Egito, mas é uma purificação do cristão dos pecados aqui, da vida, da vivência nesse mundo, né? E daí também relaciona-se com essa comunhão entre os irmãos, né? Lavar os pés uns dos outros, nós falamos isso, essa questão de intercessão, interceder pelo outro, né? De diversas maneiras, aqui com um sentido crescente de santificação por cada um e pelos irmãos. E agora nós vamos tratar hoje da questão aqui da porta e da orelha, aquele irmão que não quer deixar de ser escravo, né? Então é o escravo hebreu que estava pegado à família a sua própria família ali no lugar que ele era escravo e não queria deixar de ser escravo. Logo de cara a gente vai dizendo que esse simbolismo indica assim, o hebreu ele tinha que querer ser livre, né? Tinha que ter esse sentido de importância da liberdade, né? E é um paralelo para a gente também. A gente tem que querer se libertar dessa escravidão. É necessário querer se libertar. É importante isso aí, né? Esse é o principal sentido daquele mandamento prático ali, né? Em si ali, o problema para o hebreu ali não era uma questão tão grave ele não querer ser livre. Tinha um ritual que era aquele de ir até a porta, furar a orelha e tal. Era esse ritual que era para simbolizar alguma coisa, mas a essência desse mandamento é para nós. A essência desse mandamento é essa necessidade da gente querer se libertar. Então nós vamos saber o que é esse ritual aí da furar a orelha na porta. Mas antes, vamos ler de novo, só para relembrar lá, está em Êxodo 21, de 1 a 6, que já está aberto aqui. Estas são as leis que exporás aos israelitas. Quando comprares um escravo hebreu, ele servirá 6 anos. No 7º sairá livre sem pagar nada. Se entrou sozinho, sairá sozinho. Se tiver mulher, sua mulher partirá com ele. Mas se foi o seu senhor que lhe deu uma mulher, e esta deu à luz a filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão propriedade do senhor, e ele partirá sozinho. Então, isso aqui nós já falamos aqui. É essa questão da liberdade no sétimo ano, né? Esse sinal aí que eu acabei de falar. E agora aqui, então, o que a gente vai tratar hoje. Porém, se o escravo disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair livre, seu senhor o levará, então, diante de Deus e fará aproximar-se do batente ou da ombreira da porta. Ele furará a orelha com uma sovela. Desta sorte, o escravo estará para sempre a seu serviço. Então, é isso que a gente vai tratar hoje. Como já adiantei, pelo aquele sentido que a gente pegou do escravo, como a escravidão do pecado, por esse sentido a gente já percebe que aqui, esse ritual aqui, estava tratando vai nos trazer, na verdade, algum sentido do o que fazer com esse que não quer ser livre do pecado, né? Então a gente vai nessa direção. Mas para isso, nós vamos ter que olhar para esse sentido dessas duas coisas, a porta e a orelha. É isso que nós vamos fazer aqui em todos esses textos. Procurar um entendimento do que é essa porta, do que é essa orelha,
E daí sim, então, entender o que nós temos que fazer. Sempre lembrando aqui, nunca é demais repetir, a ideia é olhar para essa lei e trazer para nós, colocar em prática. Essa é a minha ideia, é olhar para essa lei e trazer para mim. Eu espero que seja a sua também, né? Trazer para mim hoje, na nova aliança. Muito bem, então vamos aqui nessa caminhada aqui, nesses textos, são vários textos, que vão tratar desses dois temas aqui, para a gente ter uma ideia do que ele está querendo dizer, né? Então vamos aqui, o primeiro texto está lá em Êxodo 29, no versículo 4, depois a gente vai pular um pedaço, do 19 ao 21. Trata-se da consagração dos sacerdotes ou do empossamento, né? Quando ele diz empossamento é de tomar posse, né? Tomar posse daquela condição de sacerdote. Então vamos lá para o Êxodo 29. Você vê que isso vai estar um pouco ali na frente. Êxodo 29 é o ritual pelo qual Arão e os sacerdotes depois dele tomariam posse desse status de sacerdote, né? Então no versículo 4 diz assim: farás aproximarem-se Arão e seus filhos da entrada da tenda de reunião, aqui a entrada da tenda, portanto aqui essa questão da porta, a entrada da tenda de reunião, e o submeterás a uma ablução, que é ele vai se lavar. Na entrada da tenda de reunião tinha uma bacia e ali ele ia ser lavado, né? E aí vai continuar aqui até o 19, vai falar então que o Arão vai ser revestido das vestes de sacerdote, vai tomar o óleo da unção, aí vão ser oferecidos 3 sacrifícios, um touro, um touro pelo pecado, um carneiro em holocausto, um touro em sacrifício pelo pecado, um carneiro em holocausto, é uma oferta a Deus, e um carneiro de empossamento, era o terceiro animal, era um carneiro de empossamento, de tomada de posse, ou de consagração, certo? E aí no 19, então, vai dizer o seguinte: tomarás em seguida o segundo carneiro, este da tomada de posse, e Arão e seus filhos imporão a mão sobre a sua cabeça. Tu degollarás, tu é Moisés, degollarás e tomarás do sangue para untá-lo na extremidade da orelha direita de Arão. Então, lá onde Arão estava tomando posse, ali também fica o altar de sacrifício, na entrada da tenda de reunião. Ali ele vai, na entrada da tenda de reunião, imolar o cordeiro e colocar na extremidade da orelha de Arão. E na extremidade da orelha direita de seus filhos, sobre os dedos polegares de suas mãos direitas e sobre os hálux de seus pés direitos. Então, na orelha, na mão e no pé. Depois derramarás o resto do sangue em volta do altar. Aspergirás Arão e suas vestes, igualmente seus filhos e suas vestes, com o sangue tomado do altar e com o óleo da unção. Eles serão assim consagrados, eles e suas vestes, bem como seus filhos e suas vestes. Então, vai pegar o óleo na entrada da tenda, vai trocar, o Arão vai vestir as roupas de sacerdote, ali na entrada da tenda vai ser imolado o cordeiro, e esse sangue vai ser posto na ponta da orelha, assim como para libertar, assim como era feito para aquele escravo que não queria ser livre. Só que aqui é o sangue do cordeiro de empossamento na orelha, e lá era o sangue da própria pessoa que ia ter a orelha furada. Aqui vamos para então aqui o ritual de purificação. Levítico 14, 14 a 20. É um ritual, aqui em Levítico 14, é um ritual de purificação para os judeus, né, os hebreus, que tivessem sido curados de lepra. Então, aquele judeu que estava com lepra, que era uma doença considerada uma impureza, ele tinha que ser afastado, então ele estava impuro e foi curado, então ele
estaria se tornando puro, vamos dizer assim, foi curado, né? E aí então tinha um ritual para essa purificação se consumar, vamos dizer assim. Então, lá no 14, esse judeu que tinha sido curado, ele ia até o sacerdote e o sacerdote tomará o sangue do sacrifício de reparação. Portanto, aqui ele foi purificado e oferece então um sacrifício de reparação. Reparação pela essa falta, por essa falta que estava sendo vinculada a essa impureza, entendeu? De alguma maneira, a impureza que era visível pela lepra, ela representava uma falta daquela pessoa. E, portanto, ele oferecia um sacrifício de reparação porque ele tinha sido purificado daquela falta, né? Então, tomará o sangue do sacrifício de reparação e porá na ponta da orelha direita do homem que se há de purificar, bem como de sua mão direita e no hálux de seu pé. Então, aqui, orelha, na mão e no pé. De novo, igual ao do sacerdote, aqui o sacrifício de reparação, lá o sacrifício de empossamento. O sacerdote tomará a medida de óleo e derramará um pouco na sua mão esquerda. Na mão esquerda do sacerdote vai o óleo. Em seguida, molhando o dedo de sua mão direita, o dedo da mão direita do sacerdote, no óleo que está na sua mão esquerda, fará 7 vezes com o dedo a aspersão do óleo diante do Senhor. Do óleo que sobrar na mão esquerda, o sacerdote porá na ponta da orelha direita do homem, então vai pôr o óleo, então purificou e aí colocou o óleo, esse óleo do homem que se purifica, bem como no polegar da sua mão direita e do hálux do seu pé direito, no mesmo lugar em que pôs o sangue da vítima de reparação. O que restar do óleo na mão, o derramará sobre a cabeça do homem. Então ele vai pegar o óleo que restou, vai jogar na cabeça e se purifica e fará por ele a expiação diante do Senhor. Aí vai oferecerá em seguida um sacrifício pelo pecado. Então é um sacrifício diferente do de reparação, pelo pecado. Vai oferecer também esse cordeiro que está ali sendo sacrificado em nome daquele pecado e fará expiação por aquele que se purifica da impureza. Enfim, depois de ter degolado a vítima do holocausto, o sacerdote oferecerá sobre o altar como uma oblação, fará a expiação por esse homem que será puro. Legal. Então aqui nós vimos aqui um sacrifício de empossamento, onde o sangue desse cordeiro, que está representando aquele sacrifício de tomada de posse daquela condição, colocado na orelha. Aqui agora o sacrifício de purificação, aquele cordeiro que está representando aquela purificação, colocado na orelha, também na mão e no pé. E agora vamos aqui para um outro lado da mesma moeda aí, que são os brincos e os ídolos, que são uma coisa que é colocado na orelha, representa esse ídolo que está na pessoa, né? Então vamos lá para Gênesis capítulo 35, versículo de 1 a 4. Então a gente vai vendo aí essa questão da orelha, interessante. Deus disse a Jacó: vamos, sobe a Betel e fica ali, e levanta um altar nesse lugar ao Deus que se manifestou a ti quando fugia de teu irmão Esaú. Então Betel já apareceu várias vezes aqui nessa nossa reunião aqui do fariseu. Aqui é um altar que depois que foi construído o templo já não podia se oferecer holocausto lá, mas aqui quando Jacó foi, aqui Deus tinha mandado fazer um altar lá. Então lá sim era um lugar onde Deus tinha manifestado o seu nome, né? Ali para Jacó, né? Isso depois virou um local de adoração que não era aceito, mas aqui sim, Deus mandou subir lá para Betel. E Jacó disse à sua família e à sua gente: tirai do meio de vós os deuses estrangeiros.
purificai-vos e mudai os vestidos. Então, tira os deuses estrangeiros, as contaminações e troca de roupa. Essa questão aqui que a gente falou já, que foi abordada aí, das vestes brancas aí, de trocar de roupa, esse sentido grande dessa questão de se revestir aí, que vai sendo visto em todas as nossas reuniões aqui, e vai construindo também um sentido aí em paralelo. Vamos subir a Betel, que era onde Deus tinha mandado e que ele estava manifestando o seu nome. Onde levantarei um altar a Deus, que me ouviu no dia de minha aflição, e que estive comigo durante minha viagem. Entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham, assim como todos os brincos que traziam nas orelhas. Jacó enterrou-os debaixo de um terebinto, perto de Siquém. Então, aqui, o que está aqui essa questão dos brincos na orelha? Esses brincos na orelha aí estão representando esses ídolos, né? Então, o brinco colocado na orelha ali está sendo representado, está no lugar do ídolo que eles estavam adorando, né? Então, esse questão dos brincos como um paralelo dos ídolos, né? E agora, vamos aqui, vai continuar nessa linha aí, da orelha como recebendo aquele ídolo de alguma maneira, né? Mas agora com o mesmo sentido, mas agora vindo de Deus aqui em Ezequiel, capítulo 11, capítulo 16, versículo de 11 e 12, e depois 23, de 22 a 25. Vamos ver o que tem lá, e aí a gente vai traçar aqui uma linha dessa questão aí da orelha. Ezequiel, capítulo 16, versículos 11 e 12. Então aqui, só para contextualizar, é uma profecia de Ezequiel e ele está dizendo, e essa profecia, ela traça um paralelo entre a relação de Deus com o povo hebreu com um casamento. Então, que é aquele sentido grande da aliança aí do casamento, né? E já foi também falado aqui na conexão bíblica, né? Então aqui é como se Deus aqui está nessa profecia tratando Israel como uma esposa, né? Se você vê no título da Bíblia Ave Maria, tem essa questão da esposa aí, né? Então ele está tratando como uma esposa, né? E aqui no versículo 11, a partir do 10, Deus está dizendo assim, né? Para essa esposa, né? Está dizendo como ele tratou ela, né? Eu te vesti com tecidos bordados, calcete com sapatos, cingite com cinto de linho. E aí no 11 vem: ornete de adornos, braceletes nos teus pulsos, colares em teu pescoço, um anel para teu nariz, brinco para as tuas orelhas e uma coroa magnífica em tua cabeça. Então aqui não é um ídolo, mas pelo contrário, aqui Deus, é aquela joia que vem de Deus sendo colocada na orelha da esposa, né? Então foi assim que Deus tratou: olha, você, eu coloquei aquilo que é a minha joia na sua orelha, né? Então não é aqui o ídolo na orelha, é a joia de Deus na orelha, né? E aí a gente vai lá para o capítulo 23, vai continuar nesse paralelo aí da esposa, mas aqui entre o 16 e o 23, então vamos dizer, o que acontece? Então Deus está dizendo: olha, eu fiz isso, eu entrei em aliança com você, em outras palavras, né, virou esposa, eu dei essas coisas santas para você e você se perverteu, né? E aí vai dizer dessa contaminação de Israel, vai sendo crescente, até que aqui no capítulo 23, então, vai vir um juízo sobre Israel. Essa profecia prevê um juízo sobre o povo de Deus. Ali, a partir do versículo 22, Deus vai dizer assim, ó: diz o Senhor Javé, eu vou excitar contra ti
todos os amantes dos quais te desgostaste. Então, todos esses que ela tinha, que Israel tinha se contaminado, esses outros povos, né? Com os deuses desses outros povos, né? Porque tinha havido uma mistura, uma contaminação, e eles tinham adotado aqueles deuses, oferecido sacrifícios àqueles deuses, né? Então, o que acontece? Todos esses amantes, o que são esses amantes? É esse adultério entre a esposa que devia estar se relacionando em casamento com Deus e estava indo com outros deuses, né? Vou trazê-los, estes amantes, né? Quem são esses amantes? Ele vai falar aqui. Vou trazê-los contra ti de todos os lados. Os babilônios, os caldeus, e Facude, e Soa, e Coa. Com eles, os assírios jovens e belos, todos os governadores e chefes, guerreiros e cavaleiros montados, que marcharão contra ti com armas, carros e carruagens, e toda a multidão de povos. Eles levantarão escudos e couraças contra ti de todos os lados, e eu lhes entrego o teu julgamento. Eu vou entregar o julgamento, o juízo que está sobre você, eu vou entregar para eles. E eles procederão em conformidade com as leis deles. Conforme as leis deles, eles vão te tratar. E eu desencadeio o meu ciúme contra ti, e eles te tratarão com fúria e te cortarão o nariz e as orelhas. Os que restarem dos teus perecerão pelas espadas. Então, o que vai ser feito? O que vai ser feito aí do povo judeu? Vai vir um juízo sobre eles. E está sendo representado por cortar o nariz e a orelha. Aqui para o último texto mais relacionado com a orelha aí, texto de Lucas, bem conhecido. Novo Testamento. Jesus estava prestes a ser entregue, a passar pelo martírio ali. E no capítulo 22, então, quando chegam lá para prender Jesus, acontece aquele fato já conhecido. E Jesus ainda falava, quando apareceu uma multidão de gente, à testa deles vinha um dos 12, chamado Judas. Achegou-se a Jesus para o beijar. Jesus perguntou-lhe, Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia acontecer, perguntaram, Senhor, devemos atacá-los à espada? Um deles, que a gente sabe que é Pedro, por causa de outros evangelhos, feriu o servo do príncipe dos sacerdotes, decepando-lhe a orelha direita. Interessante aqui, né? Imagina assim, não é fácil se atacar com uma espada uma pessoa e cortar a orelha, né? Mas aqui foi o que aconteceu, cortou exatamente a orelha direita desse servo. Né? Então ali está Pedro tentando cortar esse servo, esse grupo que vinha prender Jesus, né? Mas Jesus interveio, deixai, basta, e tocando na orelha daquele homem, curou. Então aqui já vamos dando aqui um sentido que pelo menos eu entendi, essa orelha como uma representação da própria pessoa, né? A orelha, o dedo, o pé, né? Então ali onde está o ídolo, está na orelha, né? Onde que você vai tomar posse de um sacramento aí, de uma autoridade, vai ser colocado aquele sangue na orelha. Onde que vai ser colocado aquele sangue no sacrifício da purificação na orelha? A orelha é como uma representação aqui da pessoa, pelo menos esse foi o entendimento. Os ídolos que estão na orelha, né? As coisas de Deus que vão ser dadas ali para a esposa e colocar aquela joia na orelha, né? E aqui Pedro tentando separar então aqueles, né? Tentando separar, e Jesus curando, né? Trazendo todos ali, não deixando, não fazendo essa separação, né? Porque o sacrifício de Jesus ia ser oferecido para todos ali, né? Então, nesse sentido, a questão da orelha. Vamos olhar aqui agora para esses textos mais ligados à porta, já adiantando que a porta é um tema bem grande, né?
é bem abrangente, muitos textos aí. Então a gente vai aqui na orelha, se na orelha já ficou assim, um entendimento assim bem simples, na porta aqui vai ser também tanto quanto nebuloso aí o entendimento, né? Mas a gente não teve como fugir desse entendimento, né? E acho que a gente, para mim pelo menos, fiquei bem satisfeito com o entendimento, apesar de ver que ainda tem muita coisa por trás. Mas lembrando que, assim, a ideia é ir aprendendo e colocando em prática, sempre buscando isso aí. E a gente vai ver a importância de colocar em prática justamente hoje aqui, né? Então, aqui, uma questão aqui que a gente vai tratar dessa exortação, desse aviso que está relacionado com a porta, né? A porta, como ela se relaciona de alguma maneira com um sentimento de exortação, de aviso, né? Está ali em Jeremias 7 e em Amós 5. Nós vamos ler esses dois aí. Esse mesmo sentido de exortação. Então, de volta ao Antigo Testamento. Vamos lá para Jeremias, capítulo 7, versículos de 1 a 8. A palavra do Senhor foi nesses termos dirigida a Jeremias. Vai à porta do templo. Lá pronunciarás este discurso. Então, é na porta do templo que vai ser pronunciado esse discurso. A porta do templo é um lugar muito importante aqui, né? É na porta que está o altar do sacrifício, é na porta que Arão vai ser consagrado ao serviço do Senhor. Escutai a palavra do Senhor, todos vós. Mas aqui vocês vão ver aqui um sentido de juízo que vai vir, um sentido de alerta que vai ser dado por meio da profecia de Jeremias. Então vai lá na porta do templo e lá pronunciarás esse discurso. Escutai a palavra do Senhor, vós todos, povos de Judá, que entrais por estas portas para vos prosternar diante dele. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Reformai vosso procedimento, a maneira de agir, e eu vos deixarei morar nesse lugar. Não vos fieis em palavras enganadoras semelhantes a estas. Então não confia nessa palavra de simplesmente dizer que o templo do Senhor está aqui, o templo do Senhor. Se reformardes vossos costumes, então não se trata aqui, então Deus está falando, não se trata aqui de ter um mero símbolo aqui, o lugar em que eu habito, mas sim de reformar os vossos costumes e modos de proceder, se verdadeiramente praticardes a justiça, se não oprimirdes os estrangeiros, o órfão, a viúva, se não espalhardes nesse lugar o sangue inocente, e não correrdes para a vossa desgraça atrás de deuses alheios, e não ficar, se vocês não fizerem essas coisas, não deixarem de oprimir o estrangeiro, não deixar de espalhar o sangue inocente, correr atrás de deuses alheios, se vocês deixarem essas coisas, então eu vou permitir que permaneçam neste lugar, nesta terra que dei a vossos pais por todos os séculos. Vós, contudo, mas vocês, então aqui o alerta, vocês estão se filiando em fórmulas enganadoras, que de nada vos servirão. Vocês roubam, matam, cometem adultério e prestam juramentos falsos. Ofereceis incenso a Baal e procurais deuses que vos são desconhecidos. Então, aí tá dizendo, ó, ele foi lá, Jeremias foi lá na porta e avisou, olha, vocês têm que mudar de atitude. Vocês, então, na porta do templo, ele está proclamando essas coisas, está proclamando esse juízo que virá, e esse livro de Jeremias vai falar muito desse juízo aí. Aliás, todos os profetas, né? E aí, vamos só para complementar, só para dar esse sentido, é só um versículo que está em Amós, esse sentido
de, de que de que essa proclamação era feita na porta do templo, esse aviso na porta ali da cidade ou na porta do templo. Não busqueis Betel, não entreis em Gilgal. Então aqui, ó, tá dizendo aqui, tá vendo o que eu falei aqui? Betel não era lugar mais para ser oferecido sacrifício, porque tinha o templo agora. Não entreis em Gilgal, nem vos dirijais a Bersabeia, porque Gilgal será deportada e Betel aniquilada. Buscai, peraí, bom, o versículo é 10, né? Mas tudo bem, foi bom a gente ler aqui. Buscai o Senhor e vivereis, do contrário ele mandará sobre a casa de José um fogo que a devorará, sem haver em Betel quem o apague. Então aqui o juízo vindo contra esses lugares de adoração que não podiam ser feitos, contra esses ídolos, essas coisas que o povo hebreu estava fazendo que não era conforme o mandamento de Deus, né? E aqui vai dizer assim, então, no versículo 10. Eles aborrecem os que os repreendem à porta e detestam o homem de palavras íntegras. Então está dizendo sobre o povo hebreu, eles aborrecem os homens que o repreendem à porta. Essa é a porta lá do templo, é lá onde estava sendo proclamado aquele juízo. Mas eles não queriam saber de ouvir esse juízo, que estava sendo proclamado ali na porta do templo. É isso que está dizendo, né? E aí, muitos avisos relacionados a esse juízo que relacionado à porta. Então, a porta como esse lugar aí, nesse sentido de aviso, de exortação, pelo menos nesses textos. Vamos aqui, vai continuar esse sentido aqui, nessa questão aqui dos filhos incorrigíveis que está lá em Deuteronômio 21, o que era para fazer com os filhos incorrigíveis. Interessante aqui, o que você tinha que fazer com os filhos incorrigíveis. Então, Deuteronômio 21, versículo 18 a 21. Vamos lá. Olha lá. Se um homem tiver um filho indócil e rebelde, que não atenda às ordens de seu pai, nem sua mãe, permanecendo insensível às correções, portanto, insensível às correções. Você vê aqui um paralelo grande entre o escravo que, para nós, né? Entre o escravo que não quer ser livre, ou seja, aquele que persiste no pecado, para nós, né? Para nós, aquele que persiste no pecado. E aqui é algo semelhante aqui. É um filho que ele é insensível à correção. Ele não está atendendo à correção. Seu pai e sua mãe o tomarão e o levarão aos anciãos à porta da localidade onde habitam. E dirão: esse nosso filho é indócil e rebelde, não nos ouve e vive na embriaguez e na dissolução. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que ele morra. Assim tirarás o mal do meio de ti, e todo o Israel, ao sabê-lo, será possuído de temor. Então aqui, ó, o temor aqui, esse juízo vindo sobre aquela pessoa que não estava insensível à correção, sendo proclamado ali na porta da cidade. Finalmente, agora, vamos lá para o Apocalipse, capítulo 3, aqui já trazendo de alguma maneira ainda superficial, mas trazendo para nós já, né, esse entendimento. Então, Apocalipse, capítulo 3, de versículo de 14 a 22. Nós estamos aqui nas cartas às igrejas, são alertas, são instruções dadas às igrejas, e aqui no versículo 14, isso, 14, é a igreja de Laodiceia. Então, é uma mensagem para a igreja de Laodiceia. O anjo da igreja de Laodiceia escreve: eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus.
Então aqui é o próprio Jesus aqui dando essa mensagem. Então ele está dizendo para essa igreja: conheço tuas obras, não és frio nem quente. Não és frio nem quente. Veja, ele está na igreja, mas não é frio e nem quente. Frio seria aquele que está fora, quente é aquele que está vivo, né? Oxalá fosses frio ou quente, mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Pois dizes, sou rico, faço bons negócios, de nada necessito, e não sabeis que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Olha aqui, ó. Você não sabe que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu? Né? Então, esse aqui não estava sabendo, assim como o povo judeu lá, durante todas aquelas exortações dos profetas, se você lê todos os profetas, tantas exortações que foram feitas, e aquele acúmulo de afastamento de Deus, né? E os profetas dizendo, olha, vocês estão fazendo errado, e vocês estão dizendo que está tudo bem, quando está indo tudo mal, né? Essa é uma exortação dos profetas, né? E aquele povo não sabia, não reconhecia que estava indo tudo mal, né? Da mesma forma, as pessoas daqui dessa igreja não sabem que você está achando que está indo tudo bem, sou rico, faço os bons negócios, mas não sabe que é infeliz, pobre, cego e nu. Aconselho que compres de mim, olha lá o que você vai ter que comprar: ouro provado ao fogo, então essa purificação, para ficares ricos, e roupas alvas para te revestirem, essas roupas, essa nova roupa aí que a gente está citando sempre, a fim de que não apareça a vergonha da tua nudez, um colírio para ungir os olhos, de modo que possas ver claro. Eu repreendo e castigo aqueles que amo. Então aí aquele castigo, né, para aqueles que ele ama. E anima, pois, o teu zelo e arrepende-te. E aí sim, eis que estou à porta e bato. Eu estou à porta, eu quero entrar, né? E bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, né? E a gente sabe aqui da última reunião como que é esse processo de entrar em comunhão com Deus, o que é necessário. É necessário o quê? Lavar os pés, né? Essa purificação. Então Jesus está ali à porta, né? Prestes a entrar, querendo entrar, mas está à porta ainda. Está à porta desse aqui que está achando que está fazendo coisas boas, mas não está, né? Essa necessidade de purificação. Então, ao vencedor, então, concederei assentar-se comigo no trono, assim como eu venci, assentei com meu Pai no trono. Quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, aqui, vamos ao entendimento que eu tive aqui, então, relembrando, então, a gente falou a orelha como símbolo daquela pessoa, né? Como símbolo do... simbolizando assim, como fosse a própria pessoa, né? Esse sentido aqui. Então, o ídolo na orelha, o sangue do empossamento colocado na orelha, o sangue da purificação na orelha, né? De alguma maneira ali. E a porta como um lugar onde é oferecido o sacrifício, a porta do templo, como um lugar de juízo, de justificação, mas também desse acesso, desse processo de entrada, né? E aqui, então, o tema mais importante aqui relacionado com a porta, que é o átrio. É aquele lugar que ficava entre o povo e a tenda de reunião, que era a tenda de reunião que era onde ficava o santo e o santo dos santos, né? Que era o tabernáculo, né? Onde a tenda de reunião era onde era oferecido incenso, né? O Santo dos Santos, onde estava a arca, aquele lugar que só os levitas podiam entrar, né? Então, e no átrio era onde ficava ali o altar do sacrifício na entrada da tenda. Então, para entrar na tenda de reunião, passava pelo sacrifício, passava pela bacia de purificação e aí entrava na tenda de reunião. Então, esse lugar de acesso, esse lugar de limite, lembra dos
Judeus na Páscoa também, quando eles passam o sangue do cordeiro nas portas, mas não podem sair naquela noite da casa, né? Então, aqueles que estavam dentro estavam cobertos com aquele sangue, estavam protegidos por aquele sangue, né? Então, esse lugar de acesso, de transição, né? Mas também de juízo, de justificação, de sacrifício, né? Então, aqui, se a gente olhar no Êxodo 27, vai estar falando da descrição desse ato. É só a descrição, nós não vamos ler. E aqui no Êxodo 40, vai estar falando onde ele se localizava mais precisamente, né? Nós vamos ler só aqui no Êxodo 33, versículo de 7 a 11. Vai tratar desse local aí. 33, de 7 a 11. Moisés foi levantar a tenda, a alguma distância fora do acampamento, e chamou a tenda de reunião. Era onde ficava o santo e o santo dos santos, que era o tabernáculo, né? Quem queria consultar o Senhor dirigia-se à tenda de reunião, mas não podia entrar lá, tá? Ele só ia até ali o lugar do sacrifício, fora do acampamento. A tenda ficava fora do acampamento. Quando Moisés se dirigia para a tenda, todo mundo se levantava, cada um diante da entrada da sua tenda. Cada um na entrada da sua tenda olhava enquanto Moisés se dirigia para a tenda, para segui-lo com os olhos até que entrasse na tenda. Logo que ele acabava de entrar, a coluna descia e se punha à entrada da tenda. Então a coluna vinha e ficava ali, na entrada da tenda. E o Senhor se entretinha com Moisés. À vista da coluna da nuvem, todo o povo em pé, à entrada de suas tendas, se prostrava no mesmo lugar. Então, deixa eu ver se tem nomes aqui. E o Senhor se entretinha com Moisés face a face. E o Josué ficava lá sempre quando Moisés saía. Então, aqui, a entrada da tenda, lá naquele lugar onde era oferecido o sacrifício, quando Moisés entrava, então vinha a glória de Deus e se ficava ali na entrada, e não dava mais para enxergar lá dentro, né? E o povo ficava na entrada das suas tendas, né? Como aquele lugar ali onde o povo estava meio que, de alguma maneira, essa porta que o povo ficava na entrada da sua tenda, né, representando ali o próprio povo, a sua própria família, você ali, né, o seu grupo ali, né, ficava então na entrada da tenda. E então essa porta simbolizando esse sacrifício, esse lugar de juízo, né? E esse lugar de limite, de acesso, né? Esse lugar de divisão ali, né? E aqui eu vou comentar isso aqui, porque é um texto grande, número 16, foi essa revolta aqui de Coré, Datã e Abiram. Eles eram levitas e queriam disputar o sacerdócio com Arão. Arão era levita, todos os sacerdotes eram levitas, mas eles eram levitas filhos de Arão, né? Então, os levitas como um todo, eles podiam entrar na tenda de reunião, no tabernáculo, para fazer o serviço, mas quem oferecia o sacrifício, quem podia oferecer o sacrifício para Deus, era só os levitas da ordem, ou filhos de Arão, né? E aqui então eles queriam esse mesmo status aí do Arão, né? Os sacerdotes ganhavam parte dos sacrifícios, tal. Eles queriam esse status, né? Eles se rebelaram. E aí veio um grande juízo e então Moisés mandou que eles ficassem à entrada das suas tendas, Coré, Datã e Abiram, e o chão engoliu eles, né, na entrada das suas tendas. E veio fogo do céu e queimou os outros que estavam também nessa mesma rebeldia aí. Então essa entrada da tenda aí, essa porta, com esse símbolo aí meio nebuloso aí de um lugar ali onde é proclamado um sacrifício e onde é feito um
proclamado esse juízo aí, e onde é o acesso, né? Esse sentido mesmo mais objetivo ali, aquilo que separa, né? Aquilo onde você vai passar para uma nova realidade ali, né? Ou vai separar o que é santo do que não é santo, né? Então, o nosso entendimento aqui, qual que é a respeito desse ritual aí, né? Então, aquele hebreu que não queria ser livre, ele ia ser levado até a porta, ia ser furada a orelha dele no batente da porta. Então, qual é o nosso entendimento aí? O entendimento é que a gente, quando não aceita essa orientação do Espírito Santo de santificação, de purificação, a gente vai o quê? Vai vir sobre a gente um juízo. Um juízo. E que sangue vai ser esse que vai expiar essa culpa aí? Vai ser o nosso próprio sangue, né? Aquele que não era o sangue do sacrifício que era posto sobre o escravo, não tinha sacrifício. Era o sangue, era a orelha dele que era furada e o sangue dele que era colocado na porta, né? Então esse é o sentido que a gente entende. E agora a gente vai passar para ver aqui, então já chegando aqui nos finalmente, para ver esse entendimento de como isso se processa então no Novo Testamento, né? Vamos aqui então esse entendimento aí, esse hebreu que não queria ser livre da escravidão, a necessidade dele querer ser livre, mas ele não queria ser livre, e portanto, como ele não queria ser livre, como ele não queria atravessar essa porta, vamos dizer assim, ele queria ficar ali naquela casa de escravidão, então viria o sangue dele mesmo e seria colocado na porta. Então, seria exercido esse sacrifício, esse juízo com o próprio sangue dele, né? Então, vamos ver como que é esse juízo que vem sobre a gente quando a gente não se arrepende das nossas faltas, quando a gente não lava os nossos pés, né? Lembra quando Jesus lá no Apocalipse diz, ó, eu quero entrar aí, né? Eu quero... mas você precisa, você precisa se arrepender e comprar as coisas puras, né? Você está achando que está fazendo tudo certo quando você está fazendo tudo errado, né? É isso que falavam também os profetas, vocês estão fazendo tudo errado aí, achando que está tudo bem, né? Então, é por isso que esse estudo nosso aqui, eu acho tão importante, né? Por isso que me tenho bastante vontade de fazer ele, porque essa necessidade de conhecer o que é para a gente fazer, né? Por conta desse juízo que vai vir sobre a gente, que veio sobre Israel, né? Por a gente não estar conhecendo essa vontade de Deus para a nossa vida, né? E não estar nesse processo de transformação tão necessário, né? Então vamos aqui, Coríntios 1, capítulo 5, versículo de 1 a 5. Vai dizer assim, esse caso conhecido é o mais conhecido e falado nesse sentido, né? É isso aqui, ó. Então está falando para a igreja lá de Corinto. Ouve-se dizer constantemente que se comete em vosso meio a luxúria, e uma luxúria tão grave que não se costuma encontrar nem mesmo entre os pagãos. Há entre vós quem vive com a mulher de seu pai. Então aqui tinha um indivíduo lá que estava vivendo com a mulher de seu pai, que não era a mãe dele, né? Mas era a mulher do pai dele, e essa é o que ele está chamando isso aí, uma luxúria muito grave, né? E vocês, aqui, o que o pessoal estava acontecendo com o pessoal? Cheios de orgulho, em vez de manifestar tristeza. Então ele tá aqui não julgando, Paulo está julgando não só a pessoa em si, mas como toda a igreja, né? Porque é aquela coisa, vocês de alguma maneira deviam estar reconhecendo esse problema aí e tratando dele, né?
para que seja tirado dentre vós o que cometeu tal ação. Pois em verdade, ainda que distante corporalmente, mas presente em espírito, já julguei como se estivesse presente aquele que assim se comportou. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder do Senhor Jesus, entreguei, seja esse homem entregue a Satanás, para a mortificação do seu corpo, a fim de que sua alma seja salva no dia de Jesus. Então, essa mortificação do corpo aqui, essa coisa que vai vir sobre o corpo dele, está sendo aquele furar da orelha na porta, né? Ele está ali, não se arrepende, a igreja não faz nada a respeito, então ele vai ser mortificado para que sua alma seja salva. Ele que não está querendo se libertar da escravidão vai ser mortificado no corpo para que a sua alma seja salva. Então, esse primeiro, vamos lá, Coríntios 11, 27 a 32, vai nessa linha também. Coríntios 11, de 27 a 32. Né? Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Cada um se examine a si mesmo, e assim coma deste cálice, coma deste pão e beba deste cálice. Aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Essa é a razão porque entre nós há muitos adoentados e muitos mortos, fracos e muitos mortos. Aqui o que ele está dizendo aqui, ó? Vocês não estão distinguindo o corpo e o sangue de Cristo e, portanto, estão comendo a sua condenação. Vocês está vindo sobre vocês essa condenação, né? De novo aqui, você está furando a orelha na porta, porque não está se examinando a si mesmo. E qual que é essa condenação? São fracos, adoentados e mortos. Então, essa condenação que vem por não estar zelando sobre esse processo de santificação, não está se examinando, né? Vamos lá, 1 Timóteo 5, 23 e 24. Aqui a carta para Timóteo, também de Paulo, falando para Timóteo. Então, ele diz assim, ó, Timóteo, não continues a beber só água, mas toma também um pouco de vinho por causa do teu estômago e tuas frequentes indisposições. Então, Timóteo estava com um problema de estômago, né? Então, está falando para tomar um pouco de vinho por causa do problema de estômago. E aí ele diz aqui, ó, os pecados dos homens, às vezes, são conhecidos já antes de levados a juízos. Outras vezes o serão depois. Então, aqui, ó, esse pecado, essas coisas, ou elas vão ser conhecidas antes e vão ser limpas e vão ser lavadas, ou vai ser depois, ou vai ter que passar por um juízo, né? Aí se vier um juízo, aí a necessidade de reconhecer através do juízo por esses pecados, né? Então essa relação entre essas indisposições que estavam no Timóteo e os pecados que vão ter que ser passados por esse juízo aí. De novo aí, esse sentido de que existe um juízo sobre aquele que não está operando a sua transformação, a sua santificação, a sua purificação. Tá? Vamos aqui para Hebreus 12, de 4 a 13, que vai falar justamente também desse mesmo tema, essa correção que vem de Deus. Ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Pronto, tá aí. A luta contra o pecado é essa resistência até o sangue, até esse sangue que representa a vida, né? Portanto, vocês não estão resistindo da maneira de resgatar essa vida, né? Na luta contra o pecado. Estais esquecidos da palavra de animação que vos é dirigida como a filhos? Meu filho, não desprezes a correção do Senhor, não desanimes como for repreendido por ele, pois o Senhor corrige quem ama e castiga todo o que reconhece por seu filho.
assim sendo provados, então é questão da provação, para a vossa correção. É Deus quem vos trata como filhos. Ora, qual é o filho qual é o filho a quem seu pai não corrige? Mas se permanecesse sem correção, que é comum a todos, seríeis bastardos e não legítimos. Então aqui está dizendo da correção e dela direcionada ao filho. A gente já sabe disso, a gente já sabe que esse escravo que está sendo tratado é o escravo hebreu, aquele que é irmão, que é filho, portanto. Aquele que faz parte da igreja. Lá no Apocalipse também. É aquele que estava lá e não era frio nem quente, né? Mas estava na igreja, né? Então é o filho. Esse vai ser corrigido. O de fora é outra história. Mas o filho, esse vai ser corrigido. Aliás, temos na terra nossos pais que nos corrigem, e no entanto os olhamos com respeito. Com quanto mais razão nos havemos de submeter ao Pai de nossas almas, o qual nos dará a vida. Os primeiros nos educam por pouco tempo, segundo a sua própria conveniência, ao passo que este o faz para o nosso bem, para nos comunicar sua santidade. Essa santidade de Deus está sendo comunicada através dessa correção, dessa necessidade da gente entrar em comunhão com Ele, né? Essa limpeza. É verdade que toda correção parece, de momento, antes motivo de pesar que de alegria. Aqui, então, essa questão, a correção, de fato, ela é uma espécie de um castigo mesmo, né? Aqui a gente diferencia até castigo de correção, né, no sentido de intensidade. Mas aqui, para esse nosso estudo, é uma correção, um juízo que vem ali sobre a pessoa, né, sobre nós, né? Mais tarde, porém, então essa coisa aqui é motivo de parece ser pesado que a alegria. Mais tarde, porém, granjeia aos que por ela se exercitam o melhor fruto de justiça e Pai. Levantai, pois, vossas mãos fatigadas e joelhos trêmulos, dirigi-vos aos vossos passos pelo caminho certo. Os que claudicam, tornem ao bom caminho e não se desviem. Então, aí a importância de voltar a andar nesse caminho aí de pureza, de limpeza, né? E aqui vamos para Colossenses, aqui vai ser aberto ainda de maneira mais abrangente essa necessidade desse juízo aí, Colossenses capítulo 1, 24 e 25. Agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. Sofrimentos suportados por vós. O que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo, que é a igreja. Então aqui está Paulo exercendo esse papel pela igreja, né? Então veja aqui, é como se o Paulo fosse lá, ele está furando a orelha dele pela igreja, né? Ele está assumindo para ele esse sentido de lavar os pés dos outros, né? Ele está assumindo para ele como líder esses sofrimentos aí, para completar o que falta às tribulações de Cristo, por seu corpo, que é a igreja, né? Eu queria ler essa frase, e agora, para concluir, a gente vai concluir com esse texto de Crônicas aqui, mas essa conclusão que nós temos, ela está por toda a Bíblia, né? Então, Crônicas capítulo 13, versículos de 6 a 14 e 15, de 1 a 3. Antigo Testamento, livro de Crônicas, capítulo 13, vai começar aqui a história, versículos de 6 a 14, está falando de Davi. Davi ia trazer a arca para a casa dele. A arca estava lá num outro lugar e Davi ia trazer para a casa dele. Davi, com todo Israel, subiu a Baala, em Cariatarim de Judá, para trazer de lá a arca do Senhor. Então a arca estava aqui nesse lugar, Cariatarim, né? E ele ia trazer para a arca do Senhor, que tem seu trono sobre os querubins, diante do qual seu nome é invocado. A questão do nome, Deus, da arca,
e os querubins que ficavam em cima da arca. A arca de Deus foi colocada num carro novo e a trouxeram da casa de Abinadab. Ela estava na casa de Abinadab. Oza e Ai conduziram o carro. Então colocaram a arca num carro novo, e conduziram o carro. E esses dois caras aqui, Oza e Ai, conduziram o carro. Davi e todo Israel dançavam diante de Deus com toda a sua alma. Então eles estavam lá se alegrando diante de Deus, cantando com acompanhamentos de cítaras, harpas e tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à eira de Quizon, Oza, que era um dos que estava dirigindo o carro, estendeu a mão para sustentar a arca de Deus, porque os bois, tropeçando, a tinham feito inclinar. Então os bois tropeçaram no chão e o Oza foi segurar a arca. A ira do Senhor se inflamou contra Oza e o feriu, porque estendera a sua mão para a arca, e Oza morreu ali mesmo diante de Deus. Davi ficou contristado porque o Senhor o ferira. Oza. Esse lugar traz ainda hoje o nome Feres Oza. Nesse dia Davi teve medo de Deus. Como, disse ele, faria eu entrar a arca de Deus em minha casa? Davi não acolheu a arca em sua casa, na cidade de Davi. Ele a mandou levar à casa de Obed-Edom de Gate. A arca de Deus ficou lá durante 3 meses com a família de Obed-Edom na sua casa, e o Senhor abençoou a família de Obed-Edom com tudo que lhe pertencia. Então, Davi estava querendo trazer a arca para sua casa, estava ali se alegrando diante de Deus. Aconteceu uma coisa: o boi tropeçou, o oso encostou na arca e morreu. E Davi ficou triste, falou: não, a arca, o Senhor feriu, né? Ficou triste por causa que morreu o oso, né? Por que aconteceu isso? Então, e aí não quis levar para sua casa, né? Mas aí, no capítulo 15, ele levou. Vamos lá, então, para o capítulo 15, olha lá o que está escrito logo no começo. Davi construiu casas para si na cidade de Davi, onde também preparou um lugar para a arca de Deus, e levantou para ela um pavilhão. Disse então Davi: a arca de Deus só pode ser carregada por levitas, pois são eles que o Senhor escolheu para carregá-la e servi-la perpetuamente. Então, aqui então o entendimento. O que aconteceu lá? A arca foi colocada num carro novo e os bois estavam puxando ela, e aí então veio o juízo de Deus. Mas, e aí Davi entristeceu-se com isso, né? Porque realmente foi um motivo de tristeza ali. Morreu uma pessoa no momento que eles estavam fazendo uma coisa que eles estavam julgando correta, que Davi estava julgando boa, né? Mas alguém morreu, veio o juízo de Deus. Mas Davi não deixou por isso. Ele ficou meditando, por que aconteceu aquilo, né? Por quê? Então, nesse sentido, necessidade de um motivo para ter acontecido aquilo. Até que ele descobriu. E ele disse: a arca só pode ser carregada por levitas, pois são eles que o Senhor escolheu para carregá-la. Então, quando eles estavam ali carregando a arca, procurando fazer uma coisa boa, mas de uma maneira que Deus não queria, e veio o juízo sobre eles, né? Então, esse último entendimento que eu quero deixar aqui é nesse sentido, assim, desses juízos como algo que tem um motivo, né? Isso está muito claro nos profetas, e mesmo no Novo Testamento, esse sentido de motivo, né? De as coisas que acontecem como uma coisa que é necessário a gente avaliar, né? Então, esses juízos que vêm sobre a gente é necessário olhar para eles, né? Porque o Davi, ele poderia ter deixado entendido como algo do acaso, né? O boi tropeçar é uma coisa que pode acontecer, né? Mas com Deus não é assim. Veja, quando a arca foi levada para
para um povo que não era o povo de Deus lá, que tinha dominado o povo judeu e tinha roubado a arca, né? E a arca começou a dar problemas lá, levar doenças, problemas para aquele povo. Eles puseram a arca num carro e os bois voltaram sozinhos para Israel, né? Então veja, a questão não é uma coisa do acaso, né? Deus pode fazer os bois voltarem andando sozinhos. Não tem acaso, né? O boi tropeçou e aquele pôs a mão na arca é porque tinha um motivo, né? E esse motivo era um juízo, porque não estava sendo levado da maneira que Deus tinha mandado. E com certeza tem um sentido por trás dessa maneira como Deus mandou, né? E é isso que a gente está buscando aqui nesse nosso estudo aqui do fariseu, é olhar para essa lei e procurar entender esses mandamentos, porque é necessário, né? Porque senão vem esse juízo sobre nós, esse grande juízo, porque a gente vai vivendo e achando que está fazendo tudo certo, quando está fazendo tudo errado, né? E vai vir esse juízo porque somos filhos, né? Então a necessidade da gente vigiar nessas coisas que acontecem, né? Vigiar para que a gente buscar conhecer o sentido, conhecer o motivo das coisas e para poder então reconhecer as nossas faltas diante de Deus e crescer nessa purificação. E por isso a necessidade de conhecer os mandamentos e cada vez mais colocá-los em prática, né? Então, aqui finalizando, então, são essas coisas que a gente estudou até agora, nesse intuito aí de olhar para dentro de nós e para os nossos irmãos e buscar, então, esse processo de crescimento. A gente falou das ervas amargas lá na Páscoa, como esse apego às coisas do mundo. Todas as coisas do mundo, ao nosso sucesso, às nossas alegrias, a nossas prosperidades, a essa nossa vida, essa nossa saúde, esse nosso, nossa beleza, todas essas coisas que estão relacionadas ao mundo. E a gente reconhecer que esse mundo é amargo, né? Reconhecer a necessidade dessa realidade superior que vai aqui nesse mundo nos deixar numa condição de comunhão com Deus, né? E essa necessidade aí, nós vimos aí a questão de comer o cordeiro completo, lógico que em um sentido muito amplo, e a gente pegou a questão de meditar, de buscar olhar as coisas no detalhe, né? Isso aí vai voltar, essa questão de olhar no detalhe vai voltar na lei, olhar as coisas no detalhe, né? É necessário. O Davi foi observar no detalhe. Por que aconteceu aquilo? Essa necessidade de unidade aqui, olhando um pelos outros, o altar integral, né? Procurar não causar divisões, disputas, né? Altar integral. O escravo irmão, a questão da purificação, do arrependimento, lavar os pés uns dos outros, né? Então essa libertação da escravidão, do dia a dia, para nós que somos filhos, esse processo, portanto, de purificação. Não se trata aqui da libertação do faraó do Egito, essa nós já tivemos definitivamente em Cristo, quando cremos em Cristo, mas da limpeza dos pés, da purificação, né? Que é aquele que deixou de ser escravo do Egito, mas ainda continua escravo, de alguma maneira. E a questão da orelha e da porta aqui, esse juízo que vem sobre aquele que não está nesse processo de purificação. Aqui, uma aparente contradição aqui, porque, mas esses castigos, esses juízos não são coisas do mundo. Sim, esse castigo, esses juízos são coisas do mundo, realmente. São coisas do mundo, né? Mas aqui a questão é, nós temos que ver o que nós estamos buscando. Nós estamos buscando cumprir o mandamento, né? Esse é o equilíbrio estreito que existe entre você estar buscando o mundo ou estar simplesmente querendo se livrar
desses juízos que vêm, mas não é essa a questão. A questão é a gente olhar para esses juízos que estão sobre nós e reconhecer as nossas faltas, reconhecer que nós estamos em falta e que essas coisas têm motivo, né? E que nós podemos sim viver aqui nesse mundo livres dessa condenação do mundo, livres dessa condenação decorrente desses pecados, né? Então nós temos esse processo de purificação, que é uma nova libertação da escravidão, mas agora o escravo hebreu, o escravo livre, esse também tem que ser liberto, nós temos que ser libertos, né? E portanto aqui não é uma questão de buscar o mundo, as coisas amargas do mundo, mas uma questão de reconhecer o juízo que vem nas coisas do mundo, como está dito lá, né? Como nesses textos que nós lemos aqui do Evangelho, esse juízo que vem com coisas aparentemente desagradáveis, mas que tem motivo, e é necessário que a gente busque reconhecer esses motivos, né? É necessário que a gente tenha esse entendimento. E como que nós vamos ter esse entendimento? Com o conhecimento de Deus, com o conhecimento da sua vontade, com o conhecimento do que Ele quer para nós, né? E por isso que eu tenho esse grande interesse em me aprofundar nesse tema aqui dos pecados e da lei de Deus, na busca de conhecer verdadeiramente o que é essa lei, esse mandamento de Deus para nós, né? Para que a gente possa então nos purificar, nos libertar e não precisar passar por esse juízo, né? Não precisar passar por esses castigos, né? A necessidade então da gente estar aberta aí para que o Senhor possa entrar em comunhão conosco, para que nós possamos entrar em comunhão com o Senhor. Então, agradecemos a Deus por esse entendimento, pedindo que então que nós possamos realmente, no dia a dia, observar esses mandamentos e buscar então essa purificação, essa atenção a essas questões todas que se relacionam com a vontade de Deus para a nossa vida. Amém. Então, na próxima reunião, vamos retornar com o tema anterior dos frutos, ou não sei se vai continuar o tema dos frutos, mas vai voltar a voz oficial aqui da Conexão Bíblica, vai voltar, né? E eu vou preparando aí os próximos assuntos a respeito desse tema do fariseu, os próximos mandamentos, e a qualquer momento volto com algum novo entendimento. Então, muito obrigado a todos.